Nós estamos na lição de número 12, está terminando. Acho que no mês que vem, no ano que vem, fazer o curso Fé por aqui mesmo. Nós vamos fazer 31 lições para o mês de janeiro. Nós vamos fazer a peregrinação do ano aumentando e crescendo. Não é para aumentar e crescer. Só não pode crescer a barriga nem as dívidas, mas o resto pode crescer. Então, nós realizando a obra de Deus. Como que eu faço? Uma pergunta fizeram para Jesus, lá em João capítulo 6, os judeus, uma parte, daquele povo que estava atrás de Jesus, por causa da comida, e Jesus falou com eles acerca da obra de Deus. E eles fizeram a pergunta: o que faremos para realizar a obra de Deus? Então, a obra de Deus, por exemplo, muitas vezes não é o que muita gente está fazendo, inclusive ministérios, igrejas, denominações, estão falando e fazendo algo em nome de Deus ou dizendo-se para Deus. E às vezes não tem nada a ver com o que Deus mandou fazer. Deus não mandou realizar o que muitos estão fazendo. Muitos, como assim, pastor? O senhor está acusando? Não, estou acusando não, eu estou falando da Bíblia. O Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 21, ele diz que naquele dia muitos virão. Mateus 6, não, 7, perdão. Mateus 7, 21. Muitos naquele dia virão e dirão: no teu nome expulsamos demônios, profetizamos, e fizemos maravilhas. E não tem nada a ver com aquilo que o Senhor Deus mandou fazer. É o versículo 22. Obrigado. Eu que falei errado aí. Estou te atrapalhando tudo aí. Então, Jesus está falando que muitos virão, ou seja, essas pessoas expulsaram demônios, mas não foi para Deus que elas estavam fazendo. Profetizaram, mas também não foi para Deus que elas profetizaram. Fizeram milagres, mas também não foi para Deus que elas fizeram. Ou seja, essas pessoas não estavam a serviço dele. Ah, pastor, mas se não estavam, como é que elas fizeram? Jesus está censurando elas aí. Por que ele censurou? Então, tem uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Nós precisamos, não é só fazermos algo relativo para Deus, não é só fazermos um trabalho em nome do Evangelho, mas realizarmos aquilo que de fato Deus nos mandou fazer. Uma coisa, por exemplo, Deus enviou e Deus mandou a gente fazer: pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Jesus mandou pregar. Então, se nós estamos pregando o Evangelho, o que o Evangelho faz? O Evangelho, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele muda a vida das pessoas onde ele é pregado. Então, o Evangelho não é um entretenimento, não é uma reunião somente, não é um ajuntamento de gente. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele não é o poder de Deus para todo mundo, ele é o poder de Deus para aquele que crê. Então, se a pessoa crê, o poder de Deus está liberado para a vida dela. Esse poder de Deus muda completamente a vida da pessoa. Ontem, por exemplo, eu estava numa comunidade nossa, lá no Olho d'Água. Já ouviu falar no Olho d'Água? Pois é, eu fui lá ontem fazer um culto lá ontem. Quando eu cheguei com a luz, as trevas tomaram conta. A energia acabou. Eu já sabia. Por que eu sabia? No dia anterior,
eu estava atendendo uma pessoa que não era essa pessoa que eu ia falar com ela, eu ia falar com outra. Eu estava falando com a filha. E a filha pediu uma ajuda para a mãe. E quando ela tocou no assunto da mãe, estava normal a ligação. Quando ela tocou no assunto da mãe, começou uma chieira, uma barulheira no telefone, que eu não escutava ela. E ela levou o telefone. E aí ela foi, pastor, eu vou mudar a ligação, eu vou então mudar do WhatsApp para o normal. E a barulheira estava lá do mesmo jeito. E quando eu comecei a orar pela mãe dela, eu sempre, quando eu começo a orar por uma pessoa, eu até falo para os obreiros assim, que para o Natália eu não preciso explicar isso, mas para os mais jovens, o Natália já sabe, né? Às vezes tem pessoas que põem a mão assim na cabeça do outro e fica empurrando a pessoa. Você não é empurrando ela que ela vai tirar o mal da vida dela. Põe a mão normal. Meu Deus, abençoa. Põe a tua mão aqui, manifesta o teu poder. Não precisa rodopiar a pessoa, empurrar ela para ela cair, como às vezes algumas pessoas fazem. Normal. Jesus abençoe. No telefone eu estava fazendo a oração. E quando eu estava fazendo a oração no telefone, a mulher começou a gritar do outro lado. E eu vi que ela tinha manifestado. E aí eu mudei a oração. Falei, o demônio que está aí. E ela estava com problema de saúde. Ela tinha tido um AVC. Ela estava com a cabeça zonza. E estava o lado esquerdo dela paralisado, a mão dela e a perna. E ela levantou, caminhou, mexeu, atendeu até segurando com a mão esquerda o celular, a ligação. E ela ficou boa. Ela levantou e está lá andando na casa dela lá. Ontem eu liguei para ela, falou, já saí da minha cama sozinha. No outro dia, como ela estava com medo de andar, falei, segura no braço da sua filha e caminha. Ela só andava carregada. E lá ela levantou, saiu, foi para a sala, do quarto para a sala. Falou, pastor, já estou andando. Ontem eu liguei para ela quando eu estava indo para lá. E quando eu cheguei lá, que a luz acabou, eu falei com o pessoal, falei, gente, pode ficar tranquilo, que com luz ou sem luz, o capeta vai levar um porrete hoje aqui. Nós viemos para dar uma surra nele. E não deu outra. Tinha uma senhora que ela estava com a bengala e ela tinha uma perna que ela não sentia mais a perna e ela tinha muitas dores na perna. Eu olhei para ela e falei assim, se a senhora, eu vou orar pela senhora, se a dor da sua perna parar, a senhora levanta e anda? Ela falou, ando. Eu fui e orei. Quando eu orei, falei, e agora? Ela falou, a dor acabou. Eu falei, então levanta e anda, que a senhora falou que ia andar. Aí ela levantou assim, meia, né, capengando. Eu falei, só vou segurar a senhora, que a senhora está com medo de cair. Deixa eu segurar a senhora. Eu andei com ela lá na frente lá do altar e quando eu terminei, né, fui orar por outras pessoas. Quando eu olho para trás, quem estava lá caminhando sem bengala e andando para lá e para cá? A senhorinha. Agora ganhou confiança. Foi embora para casa, largou até a bengala lá na igreja, lá. E foi embora para casa, chegou lá, o filho dela, mãe, cadê a bengala? Ela falou, deixei lá na igreja. Jesus me curou, não preciso da bengala mais não. Então, às vezes, o que é isso? Esse é o evangelho que Jesus mandou a gente pregar. É o que funciona, é o que faz a coisa acontecer. Significa que se você ouviu e você creu, o poder de Deus entra em ação em seu favor. Por isso que a gente, como crerão, se não há quem pregue? Então tem que ter alguém que pregue. Se alguém pregou, acreditou naquilo, creu, pode fazer que vai funcionar. E o evangelho é justamente isso que a Bíblia diz. Por isso tinha um homem chamado Pedro, e este homem chamado Pedro, o Senhor Jesus tinha mandado que eles, por exemplo, passassem para o outro lado, né, uma parte. Para quem não conhece Jerusalém, tem um lago de Israel, chamado Genesaré. E esse lago é um lago
embora ele é um lago, é mais ou menos igual assim a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, isso. Quase que não sai. Que é de água salgada. O mar vem e joga água nela, pronto, e ali fica aquela ligação. No Brasil não é muito legal não, porque o pessoal não limpa, não cuida, mas lá tem até peixe, né? Lá no lago de Genesaré, até peixe tinha aquele. Nesse lago, ele é grande, ele tem 11 km, 11 quilômetros de extensão e 6 de largura, mais ou menos, é as medidas que o Google dá. Né? Então, é um laguinho, né? Então, de água salgada. Então, o pessoal pescava, né? O pessoal atravessava de um lado para o outro, principalmente, acredito eu, nessa parte mais estreita, né, de 6 km. Então, eles atravessavam de um lado para o outro. E, naquele dia, Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco enquanto ele se despedia do pessoal. Às vezes é diferente, né? Hoje em dia, você deixa o pessoal despedir o povo e o pregador some, né, Natália? Fala. Isso, inclusive você. Fala, Natália. Pois é, mas Jesus fez o contrário. Ele disse, vocês podem ir e eu vou ficar aqui, vou despedir da galera aqui, dar boa noite para todo mundo, abençoar eles para eles irem embora, e vocês podem entrar no barco e vá para o outro lado. E é interessante porque a Bíblia diz que Jesus ordenou. Para você dar uma ordem para alguém, é porque esta pessoa não está muito disposta a fazer se você desse apenas uma orientação. Então, Jesus não estava dando uma orientação, ele estava dizendo, faça. Por que ele estava fazendo isso? É interessante, porque dias antes aconteceu um BO. Só que ele estava no barco. Só que ele estava dormindo. Então, qualquer coisa, o pessoal, por exemplo, quando viu que a situação não ia ser controlada, eles correm lá, chega nele, puxa ele, acorda ele. E caso assim você critique, às vezes tem uns pastores assim que você não conhece a rotina, não sabe a vida deles. Jesus era um irresponsável, que uma hora daquela era a hora dele estar dormindo, ele não tinha que estar dormindo naquela hora. Pois é, você sabe que hora seu pastor levanta todo dia? Você sabe que horas ele dorme? Você não sabe, né? Pois é. Por que será que Jesus estava dormindo naquela hora? Você pega na Bíblia, a Bíblia vai falar, vamos falar dele. A Bíblia diz que antes do sol sair, então Jesus deveria levantar por volta de 4 horas da madrugada. E ele ia para um lugar deserto. Para ele chegar num lugar deserto, ele tinha que andar um pouquinho, né, irmão? Sair do meio, não tinha jegue, não tinha, né, um carro, uma motoca para ele montar, um cavalo. Então, ele ia caminhando, então ele andava um pouquinho. Então, por isso que eu estou falando com você. Então, provavelmente, era 4 horas da manhã que Jesus levantava todo dia. E ele ia para esse local deserto e ali orava. Marcos 1,35 vai te provar isso que eu estou te falando. E depois, no final do dia, como era seu costume, Lucas 22 vai te mostrar isso, ele ia para um local chamado Getsemane, não, o local da prensa, o Getsemane, que é mais conhecido que a gente fala. Ele ia para esse local, no final, antes, né, após a ceia, por volta ali de 8, 9 horas da noite, ele estava lá orando como era seu costume. Lucas vai usar essas palavras como era seu costume. Se era seu costume, então Jesus não ia dia sim, dia não, era todo dia. Ele estava lá no Monte das Oliveiras, né? Ele estava lá na sua oração no final do dia. Então, você vê, por exemplo, que se ele orasse, vamos supor que ele orava até 10 horas da noite. Para quem levanta 4 horas da manhã, suponhamos que ele deitasse 5 horas. Mas para quem levanta às 4, dormia pouco, né? Então, por que ele tinha sono durante o dia?
porque estava cansado. Ah, mas ele não era Jesus? Pois é, mas ele não era de ferro, ele é humano igual eu e você. Você vai sentir. Se você dorme pouco, você vai sentir. O dia, por exemplo, que eu não durmo, assim, né, aquelas horas normais, eu sinto cansaço, eu sinto sono, eu sinto vontade de dormir. E eu, por exemplo, quando eu sinto vontade de dormir, eu não tenho problema nenhum. Ó. Eu posso ficar sem comer, eu posso ficar sem tomar café, eu posso ficar sem qualquer coisa. Mas se eu ficar com sono, me dá dor na cabeça. Aí, enquanto eu não durmo, meus olhos começam a arder e eu viro um poço de chatice. Que eu sei que eu fico chato. Por isso, se o dia você quiser falar comigo, eu não quiser te atender, não é maldade, não. É porque eu não estou apto para poder sentar e te ouvir e te dar a atenção que você merece. Eu prefiro não atender. Estou mal-humorado, estou cansado, estou com sono. Então, eu preciso dormir. Às vezes, a minha mulher lá em casa, o que ela faz? Ela até sai de pé, fecha o quarto e diz assim, eu vou deixar você aí. Ela não deixa ninguém entrar, fica até lá de fora, não entra. Para quê? Para eu descansar, para eu poder dormir, para poder melhorar até o humor, né? Então, Jesus estava dormindo, mas ele estava no barco. E agora, ele não está nem no barco dormindo. Ele manda os caras entrar. Por que você acha que eles não queriam entrar? Falou assim, rapaz, se aquele dia o bicho pegou e ele estava com a gente, imagine hoje se o bicho pegar, como é que fica? Ele não está. Como é que vai ser? Então, só para o seu governo, já disse Jó há muito tempo, porque eu temia, me veio o que recear me aconteceu. O que você tiver medo vai acontecer contigo. Estando Jesus ou não no barco, vai acontecer. Então, é melhor você não temer, é melhor você confiar. É melhor você acreditar em Deus, que estando Ele ou não, você vai superar essa demanda e vai passar por essa tempestade na vida, que sempre na vida, enquanto você estiver vivendo, vai ter tempestade. A certeza é que não tenha tempestade que Jesus não dê jeito. Então, bota uma alegria no rosto, dá um sorriso e diga, glória a Deus, que é assim mesmo que a vida anda. Então, eu sei que você não falou um glória a Deus assim, muito animado, mas os discípulos, pelo menos, fizeram uma coisa. Jesus ordenou e ele disse, pois não, Senhor, pode deixar que é para já. Eles entraram no barco e foram. Só que eles fizeram uma coisa interessante também, irmão. Quando eles chegaram numa certa altura, acredito eu, na metade. Sempre a gente para na metade, né? Você tem a metade para voltar e tem a metade para ir para frente. Por que as pessoas preferem a metade da volta? Ao invés de fazer a metade para frente. Eu cheguei aqui, daqui eu não arredo, daqui eu não volto, daqui eu não retrocedo. Mas tem gente que tem espírito de caranguejo. É caranguejo? Qual é aquele bicho que anda para trás? Caranguejo mesmo, né? Acho que tem um negócio caranguejo, porque eu me lembro que tem uma entidade que ele não pode falar, senão ele tem que fazer edição lá. Mas tinha uma entidade que a gente chamava ela assim, que a só vai para trás, né? O bicho vai para trás, só para trás. Então, nós não somos daqueles, como a Bíblia diz, que retrocedem, daqueles que voltam. Nós somos daqueles que eu vim até aqui e é daqui para frente. Nunca olhe para trás, meu filho. Olhe para frente. Para trás você já passou, você sabe o caminho como é que é. Se tem espinho, se tem dificuldade, se tem luta. E para frente você vai descobrir. Isso às vezes não é nada animador para o ser humano, né? Que a pior coisa que tem para lidar é com o que você não domina e ainda é desconhecido. É ou não é verdade? Porque você, por exemplo, que às vezes tem vontade de ir embora daqui para um outro canto, outro lugar, você diz, não, aqui pelo menos eu já sei, aqui já é assim, aqui é dessa, e se eu for para o outro eu não sei como é que é, eu não sei como é que vai ser. Você pode ser tremendamente bem-sucedido no outro lugar, mas o desconhecido te traz medo.
Você pode, por exemplo, falar assim, ó, você está aí, né, infeliz, sozinho, numa solidão desgraçada, e você olha e diz assim, tem até uma pessoa te querendo, mas você diz assim, não, acho que é melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu não quero mexer com esse negócio mais não, porque gato escaldado numa água quente tem medo de uma fria. Não, vou mexer com isso não, já levei um chifre, já fui traído, já fui largado, fui abandonado, não quero não. Você pode ser tremendamente feliz, mas o desconhecido te apavora, te faz medo. Você pode, por exemplo, alguém pode chegar, fazer uma proposta para você com um negócio que vai mudar a tua vida, porque você é inteligente, capaz, ungido, abençoado, liberado para prosperar, mas é desconhecido. Pode ser que dá, pode ser que não dá. A gente fica no pode ser que não dá e a gente não vai. Quantos negócios você já perdeu por causa do medo do desconhecido? Sabe, pastor, pode ser uma coisa assim que dê certo, mas pode ser uma coisa que não dê. Mas por que você fica sempre no pessimismo? Não é porque você é pessimista, não, porque pessimista todos nós, na maior parte, somos. Nós somos pessimistas. Você é pessimista com o governo, principalmente se é algo que você não votou. Você fala, agora nós estamos lascados, agora acabou o país. Agora acabou o Cuiabá, ó. Agora acabou o Mato Grosso. Agora é um atraso, né? E pode não ser nada do que você está programando. Pode não acontecer nada disso, mas, né, a coisa pode ficar melhor. Né? Você pode, por exemplo, chegar aqui e ter um outro pastor, você falar assim, não, poxa vida, poxa, era o pastor Carlos. Não, pode ser triplamente melhor, 10, 100 vezes melhor do que eu. Mas o outro você não conhece, eu pelo menos tu já sabe. Não prestava, mas já estava aqui. Então, né? Você imagina assim. Aí, pelo menos você já conhecia esse outro que eu não conheço. Ou seja, o ser humano tem sempre medo do desconhecido. É por isso que a maioria que crê até em Jesus, mas tem medo de uma coisa. Sabe do quê? Sabe do quê? Morrer. Será que eu vou passar? Será que eu não vou? Será que eu entro? Será que eu não entro? É melhor ficar por aqui o máximo que eu puder. Né? Às vezes o sujeito já passando, já está, né? Já está aí mais de um século. Não, pastor, eu quero cuidar dos meus netos. Não consegue nem andar mais. Cuidar do quê? Não vai cuidar de nada, mas tem medo do desconhecido. Eu teve um rapaz, por exemplo, um senhor de 87 anos. Deus mandou eu visitar ele, era um conhecido meu. E Deus mandou eu visitar ele no hospital. E ele sofrendo, que ele tinha um problema muito sério. Já há muitos anos ele sofria com aquele negócio. E Deus mandou eu visitar ele e dar uma palavra para ele. E eu cheguei lá, comecei a conversar com ele, e eu disse assim, fulano, tu está lutando, né? Mas tu não está lutando para tu ficar curado. Tu está lutando para não ir. E sabe por que você está lutando para você não ir? Porque você não sabe para onde você vai. Poxa, Jesus não garantiu que o seu nome está escrito no livro da vida? Abri o texto da Bíblia, li para ele e falei, se você quiser, repete essas palavras com a sua própria boca. Naquele mesmo dia, Deus levou ele. De que ele estava com medo? Ele estava com medo porque ele não sabia para onde que ele iria. Ah, pastor, vai que na hora que eu fechar os olhos, quando abrir os olhos do outro lado, não é um lugar bom. Já foi. Agora não tem como voltar mais não, né? Então, o desconhecido causa pavor. Por que os discípulos, Jesus teve que ordenar e eles vão ali, eles obedecem? Pelo menos tem uma coisa legal. Eles estavam amedrontados, desencorajados, mas eles pelo menos foram. Né? Eles pelo menos entraram do barco e tentaram ir. E quando chegou, né, a Bíblia diz que chegada a tarde, ele já estava ali só, o versículo de número 23 te mostra isso, e o barco já estava no meio do mar, então estava lá na metade do caminho, né, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mesmo diante daquilo que era contrário, o que eles estavam fazendo? Remando. Ele não desistiu.
Às vezes tem situações, irmão, que mesmo sendo que Jesus mandou você fazer, vai dar B.O. Uma vez um pastor amigo meu ligou para mim e falou assim: ô Carlos, eu vou fazer isso e isso. Aí passou uns 2 meses, eu liguei para ele: e aí, você fez? Eu todo entusiasmado com o negócio, que eu falei: cara, se Deus me desse um negócio desse para fazer, eu tinha feito. Eu só não fiz porque a gente não pode ter inveja de ficar pegando a coisa que Deus deu para os outros. Aí, quando eu falando com ele, ele falou: não, eu não fiz não. Eu falei: mas por que você não fez? Ah, irmão, muito difícil, as coisas que Deus está, não é difícil assim não. Eu falei: como é que é, pastor? Onde é que você achou essa doutrina? Se Jesus disse que no mundo nós vamos ter o quê? Mas é para a gente ter o quê? Bom ânimo, coragem, disposição, pôr um sorriso no rosto e dizer: hoje. A onça vai beber água não, que não tem água para ela beber. Porque eu vou estar lá na beira do poço para ela não chegar. É hoje que a onça bebe água, né? Pois é. Então tem muita gente, por exemplo, que a pessoa, quando encontra a dificuldade, encontra aquilo que é o contrário no caminho dela, ela desiste. Ah, pastor, porque eu fiquei doente. Ah, pastor, porque eu perdi o emprego. Ah, pastor, porque eu perdi um filho. Ah, pastor, porque alguma coisa. Eu vou sempre, naquilo que eu não quero fazer, eu vou sempre ter uma desculpa. Eu sempre vou ter uma desculpa. O que eu quero fazer, eu faço, eu não questiono, mas o que eu não quero, eu dou uma desculpa para não fazê-lo. Pelo menos aqui, o vento açoitando o barco, eles não deixaram o barco também retroceder. Eles estavam enfrentando ali, fielmente, a fúria e o vento contrário. Às vezes você vai ter que enfrentar a adversidade, enfrentar o problema que está vindo contra você. Mas é que está difícil, sabe, pastor? Mas Jesus não falou que seria fácil. Ele está dentro do normal. Se está difícil, está normal. Se está muito fácil, irmão, cuidado, porque você pode estar indo na mesma direção que Satanás está indo também. Sabe por quê? Porque ele nunca vai facilitar a sua vida, nem a minha, nem a de ninguém. Lembra que ele é o adversário. O diabo, vosso adversário. Adversário é aquilo que se opõe, é aquilo que resiste a você, é aquilo que não quer deixar você passar, é aquilo que não quer deixar você ser feliz, é aquilo que não quer deixar você ir adiante. São as adversidades da vida. Então, quando Jesus despede todo mundo, fica por ali, deve ter sido aquele dia também assim, daquelas pessoas que querem conversar, falar, tal, explicar do pão, do dia que nasceu, do dia que aconteceu, da dor que surgiu, daquele negócio tudo. Acabou, terminou. Já tinha passado um bom tempo. E de repente eles olham e acho que alguém deve ter imaginado assim: pera lá, se ele mandou a gente ir no barco, ele vai vir de quê? Não tem outro barco lá para ele vir? Como é que ele vai vir? Como é que ele vai nos alcançar? Você já, alguma vez assim na sua vida, você já ficou perguntando como é que Deus vai mudar seu filho? Como é que ele vai mudar seu marido? Como é que ele vai mudar a sua vida? Você já parou fazendo essas perguntas assim? Já? Como é que vai ser? Pois é. Agora, olha que uma coisa interessante que Salomão em Eclesiastes, Salomão era filósofo, né? Salomão fala uma coisa bem interessante que diz assim: assim como você não sabe como se forma no ventre de uma mulher grávida um osso, como é que pode uma coisa líquida virar um osso? Ou virar uma coisa tão linda como essa que você está vendo? Gente, isso é fantástico.
E isso é tremendo demais, irmão. Né? Assim como você quer uma autoestima boa, né? Você não olha no espelho, por isso que eu tenho que falar de mim, para você poder entender. Quando você olhar no espelho, você vai falar assim, gente do céu, mas Deus caprichou demais nisso aqui. Nossa, Deus do céu. Ó, então, ele diz, você não sabe o caminho do vento. Assim como você não sabe como se formam os ossos no ventre da que está grávida. Se entra um líquido, como forma um osso. Como forma o coração, um órgão, como forma as veias, como forma uma mão, como forma a boca, um dente, um nariz, os pulmões, como é que forma o rosto, como que forma as vértebras, a coluna, né? A bacia, os joelhos, tornozelo, artelhos, pés. Como é que se forma isso? Aí ele diz assim, também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Tem coisa que Deus não vai te explicar como é que Ele vai fazer. Ele simplesmente vai fazer. Não precisa Ele te dar dica e nem orientação de como Ele vai fazer. Ele só vai fazer. Por exemplo, Ele mandou a gente ir pregar e orar pelos doentes, pelos enfermos, pelas pessoas perturbadas. E quem é que cura e quem é que liberta? É Ele, não sou eu, nem é você. É Ele que vai fazer. Como é que Ele vai fazer? Não sei. Eu só vou fazer o que eu sei. O que eu não sei não é encargo meu. O que você pode fazer? Você pode confiar nele. O que Ele vai fazer? Ele não diz, mas Ele vai fazer. Se Ele mandou eles irem, Ele sabia o que Ele estava fazendo e o que Ele ia fazer. Acho que eles nem calcularam. Cara, será que ele deve pegar um barco com alguém? Pode ser que chegue alguém lá e pegue um barco, que ele venha e alcança a gente. Mas a Bíblia diz que Jesus foi caminhando por onde? Por sobre as águas. Olha que negócio legal, irmão. Uma vez eu vi um pastor falando que o sonho de Pedro não era pescar, não era ser um homem bem-sucedido, que o sonho de Pedro era caminhar sobre as águas. Se você trabalha para alguém em alguma coisa, seu sonho é ter a sua empresa que fazer aquilo que você faz. É o seu sonho. Você pode não falar para ninguém, mas você vai querer ter um negócio daquele para você mesmo. Então Pedro queria dominar, e controlar as águas, caminhando sobre elas. Quando ele vê aquela silhueta, ele vê aquele formato, está aqui ventando, as ondas altas, e lá vem alguém caminhando. E eles começaram a ficar apavorados e começaram a achar que era o quê? Aquilo que nem existe. Você já viu que às vezes você começa a imaginar coisa que nem existe? Às vezes você está sentindo uma dor muito aguda, você começa a pensar, será que é um CA? Será que é uma pedra no rim? Não é nada daquilo. Às vezes pode ser apenas uma indisposição, uma coisa normal, mas você começa a pensar em coisas graves, em coisas terríveis, em coisas ruins. Que a nossa mente ela é boa para fabricar ideias que não presta quando ela fica solta. Não é à toa que tem um ditado que diz que mente vazia é a oficina de quem? Pois é. Como pode um crente, como eram aqueles discípulos, crentes, acreditar que exista fantasmas? Olha para cá. Quando eu era criança, eu ficava na fazenda ouvindo histórias de gente que morreu e ficava na beira do caminho. Gente que morreu e apareceu e não sei o quê, e entrou e falou e aquela coisa toda. Eu ficava olhando aquilo assim. Irmão, nunca tinha lido Bíblia. Eu nunca tinha visto nada sobre isso. Só que também eu nunca vi ninguém que morreu e vim falar comigo e eu ver. Então eu era cético.
isso não existe não, cara, porque eu nunca vi ninguém que morreu. Até quem eu queria ver, por exemplo, a minha avó, que era um amor de pessoa, um doce de pessoa, eu queria ver minha avó não via me ver. Isso é balela, conversa fiada. Aí os meus irmãos, sabe que na fazenda antigamente, né, não tinha banheiro dentro de casa. Aí os meus irmãos queriam ir lá fora e eles tinham medo. Às vezes estava lua clara, eles tinham medo. Pegavam a lanterna, mesmo com a lua clara, ia lá para fora. E meu pai sempre falava, ó, não fica fazendo xixi aqui nas paredes da casa, não. Vai lá para o monturo, para lá. Ou seja, você tem que caminhar assim uns 30, 40 metros da casa. Você sabe que tem criança que parece assim que eles foram assim, eles deram aula para Satanás, né? Então, os meus irmãos, eu não, eu era um cara sempre santo. Aí o primeiro que conseguia sair, vinha e trancava a porta. E gritava assim, ó o Joaquim tinha morrido semana passada. Aí tinha um outro mais atentado que subia na árvore e ficava sacudindo a árvore. O Joaquim está na árvore. Joaquim morreu semana passada, irmão. Os caras agora estavam faltando fazer outras coisas nas calças, né? De medo, pavor. Porque o medo, ele faz você ver o que não existe, o que não é real, o que não é verdadeiro. O medo cria. E eu ficava lá, sentava lá fora e ficava esperando eles abrir a porta. Quando, às vezes, eles deixavam só eu pelo lado de fora, quando eles viam que eu não ia ficar desesperado, que eu não ia gritar, sentava lá e ficava lá. Se eles abrir a porta, eu entro. Se não abrir a porta, eu fico aqui. Aí eles falavam assim, você não fica com medo, não? Medo do quê? Por um acaso vier uma coisa e tiver que me pegar, não vai pegar? O que eu vou fazer que isso não me pegue? Só que, né, quando os discípulos, por exemplo, viram e eles não sabiam o que era, do que se tratava, e eles nunca tinham visto aquilo, eles assustaram. E olha que era Deus, hein? E eles estão com medo de quem? Eles estão com medo de Deus, pensando que Deus era um fantasma. Deixa eu só falar uma coisa para você. Eu tinha um pastor, de vez em quando assim, eu faço umas brincadeiras, tem gente que não gosta, eu vou até parar de brincar. Tem gente que não é feliz, não. Só que o meu pastor, ele fazia umas brincadeiras assim, não era de palavra, não, ele fazia umas brincadeiras bem legais mesmo. Às vezes ele escondia minha bicicleta. Uma vez eu estava com uma caixa de livro nas costas e uma caixa de sons, microfone nas costas, e ele veio correndo por trás assim, faz igual cachorro, e pegando meu calcanhar, foi livro, caixa, tudo pro chão afora, subindo na rodoviária, na rua. Era o meu pastor. E um dia a gente estava na sede lá em Belo Horizonte, e tinha um outro pastor, e nós fomos orar. Cada um vai orar no canto, depois nós vamos orar juntos. E aí, quando foi terminando, os outros foram ficando perto assim, né? E aí ficou um último irmão. E a gente estava ouvindo esse irmão orar, e esse irmão está lá. Senhor Deus, fala comigo, Jesus. Toca na minha vida, meu Pai. E o pastor, meu pastor, irmão. Meu pastor chegou lá perto dele e disse assim, eis-me aqui, meu servo. E ele, Deus, eu estou falando sério. E ele disse, eu também, meu filho. Jesus, toca na minha vida. O pastor veio assim nele, assim, foi lá e tocou nele. Quando tocou nele, ele virou e disse assim, Jesus, eu estou falando sério. E quando ele olha, quem é que estava tocando nele? Mas ele estava pedindo para Deus falar e para Deus tocar, mas quando alguém respondeu em nome de Deus e alguém tocou nele, ele quase manda calar a boca e ficar quieto.
Porque ele ficou assombrado. Ele ficou com medo. Às vezes você fica pedindo as coisas para Deus, né? Quando Deus vai fazer, tu entra em pânico. Os discípulos, por exemplo, acredito eu, Senhor, quero andar sobre as águas. Pedro, né? Aí quando Pedro vê, porque ele é o único que tem coragem de descer, ele vê Jesus andando sobre as águas e diz, se Jesus, quando vê eles apavorados, Jesus disse, não temais, sou eu. Aí Pedro lança o desafio. Gente, eu gosto de gente que desafia, que não é desafiar Deus, não. Gente que desafia a sua fé. Você tem que desafiar a sua confiança, você tem que desafiar a sua esperança, você tem que desafiar a sua fé em Deus. Você não pode ser uma pessoa parada, até porque fé sem obra é fé morta. Aí Pedro diz para ele, se és tu, me mande ter contigo sobre as águas. Por que Pedro teve coragem de falar, se o Senhor mandar, eu vou e eu vou andar. Hoje eu realizo meu sonho. E o que Jesus fez? O que Jesus fez? Vem. E o que Pedro fez? Desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Agora olha o que diz aí, ó. Na hora que você vai fazer o que Jesus te mandou fazer, olha o que vem, ó. As portas não abrem, as coisas muitas vezes não se encaixa, às vezes parece que o negócio vai ficar pior do que o que estava. Sentindo o vento forte. Às vezes se ora pela cura, a dor aumenta. Se ora pela libertação. Se o cara estava bebendo 1 litro, ele passa a beber 2. Se ele estava fumando um maço de cigarro, ele começa a fumar 2. Se ele não saía de casa, começa a sair. Pô, pastor, não entendi nada. Eu estou fazendo o que Deus mandou, eu estou orando e a coisa não acalmou, fez foi piorar. Bem-vindo, está dentro do normal, é assim mesmo. O que é que eu preciso fazer? A Bíblia diz aqui que Pedro, quando sentiu o vento forte, porque fé não é sentimento, irmão, medo é, fé não. Quando Pedro sentiu o vento forte, aquilo que você sente é o que Satanás quer que você acredite. Eu vou repetir de novo para você. Aquilo que você sente é o que o diabo quer que você acredite. Pastor, eu sinto que isso não vai dar certo, eu sinto que não tem jeito, eu sinto que não adianta, eu sinto que não vai virar. É o que Satanás quer que você acredite. No sentimento. Você não tem que acreditar no sentimento, você tem que acreditar na promessa de Deus. E a promessa de Deus não está dentro do sentimento, porque crente não anda pelo que sente, crente anda pelo que crê. Aquilo que você crê, é por isso que você anda. Então, quando ele teve medo, ele começou a ir para onde? O que o medo faz com a pessoa? Faz a pessoa ir para o fundo. O medo faz você perder, o medo faz você descer, o medo faz as coisas darem errado para você. Porque você tem a maior atração do fracasso. O que é a maior atração para o fracasso? O que é a maior atração para fazer a coisa dar errada? Medo. O medo é um imã que atrai tudo que não presta para te jogar para o fundo. Para fazer você ficar triste, fazer você desistir, para fazer você ver a dificuldade, para fazer você ver a luta, parece ser superior, maior do que você. Por que ninguém, durante 40 dias, Golias gritou lá no vale, chamando, tem homem aí, Israel, não? Cadê os machos aí? Tinha homem que vence lá não, irmão. Só tinha homem banana. Não, tinha homem lá sim. Mas tinha homem medroso. Tinha homem lá, mas era medroso. Por que Davi foi lutar com Golias? Porque ele não tinha medo, ele não tinha tamanho. Se você pegar o tamanho de Davi para o tamanho de Golias, amigo, ninguém iria.
Às vezes, quando você olha para os embates da vida, quando você olha para as dificuldades que você tem, você não dá vontade de lutar, não, porque parece que o negócio é, infinitamente maior do que você. Só que quando Pedro começou a ir para o fundo, o que é que Pedro fez? Ele clamou, ele orou, e é a oração mais curta e mais eficaz da Bíblia. Senhor, salva-me. E o que Jesus fez? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe. O que Jesus disse para ele? Por que ele afundou? Mas ele não teve fé para descer do barco? Olha para cá. Você desceria? Você está numa tempestade. Presta atenção, um vento forte. No meio do lago. O barco não é o lugar mais seguro, gente? É ou não é? Vocês ficam criticando Pedro, mas você desceria? Então, ele teve fé para descer, certo? Ele teve fé para poder caminhar sobre as águas, certo? Agora ele não está nem perto de Jesus e nem perto do barco. Uma vez a gente estava no mar e um pastor com graça tirou a roupa, tal, botou um short, pulou do barco. Daqui a pouco eu virei para o cara e falei, vira o barco e pega uma corda, vamos jogar que ele está afogando. Não está não, ele está de graça. Não, vamos jogar. Pelo simples, não, vamos jogar a corda para ele. Jogamos a corda, o cara estava afogando. Ele ia morrer. E o barco só foi ficando mais longe dele. E o barco estava desligado, parado. Mas o mar estava carregando ele, e levando para mais longe do barco. Ele já estava uns 60, 70 metros mais ou menos do barco. Ele não voltaria nunca. Ele ia morrer lá naquele dia. O cara ligou o barco, veio, a gente jogou uma corda, pegou ele, colocamos ele dentro d'água. O outro pastor pulou, amarrou ele e nós puxamos ele. Ele não tinha mais força. Então você vê, eu não pularia, mas eu estava lá. Eu não pularia mais nem. Pulo não, meu irmão. Eu sei mais ou menos nadar quase igual pedra. Eu nado pouca coisa. Embora nesse lugar você não tem nem que nadar, não. É só ficar lá dentro, só esperar o socorro. Não adianta perder as forças. Aí, o que Pedro faz? Quando ele vê o vento forte, e ele vê que ele não está nem perto do barco, nem perto de Jesus, ele apavora, ele entra em pânico. Você vê que ele não estava tão longe, não, ó. Mas também não estava tão perto assim também, não. E quando ele ora, ele teve fé para orar, mesmo quando não deu certo o que ele tentou fazer. Você já teve alguma coisa na sua vida que você tentou fazer e você nem quis orar mais porque não deu certo? Não, eu tentei isso aí, não deu certo, larga para lá, isso não é de Deus, não. Quem te disse que não é? Então Jesus disse para ele, ô Pedro, sabe por que você afundou? Porque você deixou o medo suplantar sua fé, sobressair a sua fé. Embora a fé dele era pequena, mas ele estava andando sobre as águas. Lembra que Jesus falou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? Com a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode arrancar qualquer coisa que tiver dentro da tua vida e colocar para fora. Você pode expelir um câncer, você pode arrancar a morte, você pode destruir uma doença, você pode destruir um vício, você pode arrancar uma força de opressão e perturbação de sua vida. Se a sua fé
mesmo que ela seja pequena. Porque uma fé pequena só me atrapalha quando eu deixo a dúvida ser maior do que ela. E como é que eu faço, pastor, para a minha fé, alimente a sua fé, que todas as suas dúvidas vão desaparecer? O problema é que nós alimentamos a dúvida, questionando, fazendo perguntas que não deveríamos fazer, e tememos, amedrontados, desistimos de tudo e de qualquer coisa, e por isso que a gente fracassa. Não é que a fé pequena não sirva. A fé era pequena e foi suficiente para fazer ele descer, e foi suficiente para fazer ele andar, e foi suficiente para fazer ele orar quando não deu certo, e para fazer Jesus levantar ele e colocar ele de volta, porque Pedro faz o caminho de volta. De onde ele estava até onde estava o barco, ele foi caminhando com Jesus sobre as águas. Isso significa, meu irmão, que quando você segura na mão de Deus e você crê nele, e você confia nele, por pior que seja a sua dificuldade, a sua luta, você vai junto com ele, saindo da turbulência, saindo da tempestade, saindo daquilo que é contrário, para chegar onde ele quer que você esteja, do outro lado. Mesmo com a fé pequena. Mas uma fé pequena que funciona, uma fé pequena que não retrocede, uma fé pequena que não desiste, ela produz resultados grandiosos. Sabe por quê? Porque todo mundo pode contar a história de Pedro, mas só Pedro pode contar aquilo que ele passou e aquilo que ele viveu, e aquilo que Deus fez por ele e aquilo que ele fez com Deus, porque a experiência foi dele. Tiago podia contar: olha, gente, um dia a gente estava no meio do mar, estava um vento forte, e aí Pedro, a gente achou que era um fantasma, Jesus falou que era ele, Pedro questionou, e Jesus mandou Pedro ir, Pedro foi. Ele poderia contar essa história. Agora Pedro podia falar: gente, um dia nós estávamos atravessando, Jesus mandou, o vento estava forte, a gente não conseguia remar, nós também não desistimos, não retrocedemos, não fizemos o caminho de volta, permanecemos ali, e lá pelas madrugadas, lá pelas tantas, veio uma silhueta no meio do mar, a gente achou que era um fantasma, que já estava ruim, a coisa ainda vai piorar mais ainda, e daqui a pouco era Jesus. E Jesus, eu falei: já que é o Senhor, me manda ter sobre as águas, agora eu não quero nem barco nem remo não, agora eu quero andar sobre as águas. E ele falou: vem, eu desci. E se não fosse Jesus, irmão, Pedro já tinha afundado na primeira. Cara, tem que ter coragem. Caminhei, pessoal, só que o vento aumentou e eu comecei a ficar com medo, eu comecei a duvidar, e eu falei: agora eu estou lascado, porque não tem barco aqui e nem Jesus está perto. E aí, gente, eu comecei a afundar. Quando eu comecei a afundar, o que eu fiz? Não tinha remo para segurar, não tinha uma corda para jogar, não tinha barco para pegar. E João, igualzinho vocês, se você estivesse lá, você ia falar assim: coitado do pastor, puxa, pastor, para que o senhor pulou? Tiago olhando: Pedro, eu te disse, teimoso. João falando: eu falei com você para você não ir. Agora, cara, poxa, que pena, Pedro, eu vou perder nossa amiga. Você já viu que tem gente que chora com medo do que nem vai acontecer, mas já estão com medo e prevendo só desgraça. Aí, e todo mundo torcendo, ninguém, são os meus amigos, mas nenhum desceu do barco para me acudir, gente, no momento mais difícil da minha vida. Mas eu olhei e disse: Jesus, o Senhor me fez andar sobre as águas, não deixe eu afogar, me salva. E Jesus me pegou pela mão, me levantou e me deu uma bronca, falou: por que você duvidou, rapaz? Irmão, não vale a pena duvidar não. É Pedro pregando, não sou eu não. Vale a pena duvidar não, irmão, porque ele me deu um sacode, e aí ele segurou na minha mão e nós voltamos caminhando para o barco. Acabou toda a fúria do vento, porque aonde Jesus chega, a fúria acaba.
Aonde Jesus chega, o vento para. Aonde Jesus chega, a tempestade acalma. Aonde Jesus chega, o cenário muda. O cenário que era de morte e destruição, aquilo que estava ali anunciado, né? A praga, a desgraça, a destruição, acaba tudo. A coisa muda completamente de figura quando Jesus chega. Eu imagino a cara de Tiago falando assim: pô, Pedro, você sabe, né, irmão? Eu queria até pular para te ajudar, mas, pô, cara, tive tanto medo. Aí João: pô, Pedro, ô, irmão, eu não tive coragem, cara. Aí Pedro dizendo assim: ainda bem que Jesus não me desamparou. Ainda bem que Jesus estava lá. Quando os seus amigos não entrarem no seu barco, às vezes numa UTI, num hospital, ou às vezes numa dificuldade financeira ou num problema familiar, se desespere não, não tem lugar que Jesus não possa ir te socorrer, e te levantar e te ajudar. E quando voltar, fica chateado com ninguém que não foi não. Seja grato porque Jesus foi lá e te tirou de lá. Você está aqui de volta, amém?